pessoal, tudo bem? Murilo Perim aqui, mas podem me chamar de Mupa. Eu decidi, além das aulas básicas de desenho cômico, fazer algumas aulas de mangá, pois diversas pessoas estavam pedindo aqui para mim. Então vamos lá, hoje vamos falar um pouquinho da estrutura do mangá. Primeiro que essa estrutura é um pouco mais anatômica do que a do desenho cômico. A gente precisa conhecer um pouquinho melhor o corpo humano. Então a gente vai começar pela cabeça, fazendo uma oval. E essa oval a gente vai dividir com 3 linhas. Uma linha na vertical, uma linha de cima para baixo, que vai indicar a direção do nariz do personagem. Uma linha horizontal, uma linha de um lado para o outro, mais ou menos na metade dessa oval. E uma outra linha horizontal na parte de baixo dessa esfera. Depois a gente conecta as duas linhas horizontais, a margem delas ali, com uma linha mais retinha. E na pontinha dessa linha vertical, na ponta de baixo, a gente vai conectar as bordas do rosto, formando esse queixo triangular. Indo para o corpo, a gente faz agora um cilindro para o pescoço e eu vou tentar fazer uma estrutura bem básica de mangá para quem quiser começar a aprender de uma maneira mais simples. Dá para a gente usar um retângulo para fazer o peitoral do personagem, um pouquinho abaixo do pescoço. Criei a linha vertical também para indicar o meio do peitoral e um pouco mais fino que o peitoral, só que um pouco mais alto eu fiz o abdômen. Um pouquinho mais longo aqui na vertical, só que um pouquinho mais fino. Depois do peitoral e do abdômen, a gente tem que fazer a clássica cuequinha, muito usada para desenho de mangá e de super-heróis. Como funciona essa cuequinha? Eu vou colocar ali a linha da cintura e vou colocar 2 linhas em arco para representar onde começam as coxas do personagem. Importante, deixe os braços por último. Muitas vezes, se a gente faz os braços antes das pernas, a gente acaba entortando o nosso desenho. Comecei a fazer as pernas do personagem. Eu deixo elas um pouquinho mais largas no início, ali na parte de cima da coxa, e um pouquinho mais fina na direção do joelho. O joelho eu marco como uma bolinha que pode estar de frente ou de lado para indicar a direção da perna. Na parte de baixo, na segunda parte da perna, eu já apresento um pouquinho da panturrilha, essa região um pouquinho mais larga que depois vai afinando. E para representar os pés, uma coisa que eu acho bastante funcional é imaginar a lateral do pé e a parte de cima, como se fosse uma diagonal um pouquinho mais larga, um caixotinho de madeira ali retangular que a gente fatia na diagonal. Assim eu consigo posicionar um pouquinho melhor a parte de cima e do lado. Para fazer a parte dos braços agora, eu uso para os ombros 2 esferas coladas na parte mais alta ali do peitoral do personagem, daquele quadrado. Depois que eu faço as 2 esferas, conecto as duas com uma linha de fora a fora, linha arcada, que vai ser o trapézio do personagem, e faço também tanto as 2 partes do braço ali de uma maneira um pouquinho mais larga no início e mais fina no final. Para as mãos, vamos colocar aqui uma esfera e imaginar os dedinhos, olhar a pose da nossa mão. Aqui a gente está com a cabeça do personagem pronta. Como que eu fiz isso? O nariz eu posicionei entre a linha vertical e a linha mais baixa da horizontal. Ali vai o nariz. A segunda linha horizontal, aquela que está no meio do rosto dele, ela é o limite dos olhos, no personagem com o olho muito grande, ou da sobrancelha, quando o olho não é tão grandão assim. A boca um pouquinho abaixo do nariz, mas não muito. Lembrem de dar bastante volume para o cabelo, no caso do mangá, ok? A roupa aqui do personagem eu fui criando para dar um pouquinho mais do aspecto de um personagem de ação. Essa de hoje ainda é uma estrutura muito basiquinha, só para vocês praticarem, tentarem replicar essas formas e entenderem mais ou menos o passo a passo. Tentem olhar os mangás que vocês gostam para desenvolver essa roupa. Olhem o nariz de personagens de mangás e animes que vocês gostam, olhos, orelhas, enfim. Tentem olhar tudo isso, observar e replicar nessa estrutura. Por enquanto, foquem nessa questão, em compreender como funciona essa estrutura e realizar várias cópias dela. Usem os esboços de outros personagens que vocês gostam, de animes e mangás, como eu estava falando, para olhar os detalhes. Logo mais eu volto aqui com mais dicas. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo Rabisco.